Patati Patati Patatá Circo Show! Venha cantar e dançar pela primeira vez com toda a nossa turma. E assim deve ser, e pra sempre será. Você é como é, e eu sou como eu sou. Amigos sempre unidos, o que nos une é o amor. Espetáculo de quinta a domingo. Mais informações, ingressorapido.com.br. Um espetáculo para toda a família. Boa noite! Que maravilha! Vamos dando início a mais um programa Nossa Noite! Muito legal saber que vocês estão comigo, curtindo o programa. Obrigado. Vocês são queridos demais, obrigado pelo carinho. Muito legal saber que você está aí do outro lado da telinha, curtindo com a gente também. Onde é que você quer chegar? Você quer ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a sua vida. Pensamentos bons trazem coisas boas. Aquilo que desejamos de melhor para o outro reverte para nós mesmos. Se pensarmos coisas pequenas, teremos coisas pequenas. Já se desejarmos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar nas nossas vidas. Quando nós temos um foco, um alvo e temos a certeza que servimos a um Deus maravilhoso, focamos no melhor e temos o melhor, porque nele temos o melhor da nossa vida e com ele realizamos todos os nossos objetivos e os nossos sonhos, não é verdade? Como vocês sabem, hoje continua o quadro que é um sucesso, e nós tivemos ontem aqui um grande convidado, Marco Feliciano, no quadro No Alvo, daqui a pouco. Deputado, o senhor tem algum amigo gay? O senhor, como congressista, acredita que um dia o Congresso Nacional devolverá aos brasileiros o direito de se defender e de portar uma arma? Quem condena é a literatura bíblica, que é o manual do cristão. É lá que é condenado. Homem com homem, mulher com mulher. Então como é que alguém se diz cristão e vai defender justamente o que o manual de instrução disse, ao contrário, condenando esta prática? Deputado, o senhor acha que violência tem que ser combatida com violência, com educação? Violência gera violência. O que o senhor acha? Qual é a sua opinião sobre a castração química e quais são as chances de que ela possa ser aplicada no Brasil? Daqui a pouquinho, porque agora vamos trazer este cantor. Eu tenho visto nas fichas, quando eu vou ver a apresentação dos artistas que aqui vêm, eu tenho visto muitas pessoas que começam como criança, sempre criancinha, sempre os pais incentivando nas suas carreiras. E eles aprendem, desenvolvem o talento que Deus deu sem dúvida nenhuma, e depois se tornam grandes artistas, compositores, instrumentistas, cantores. Vamos receber ele, que é um sucesso da música gospel, Ageu Soares. Do meu lado e ouvir o que eu tenho pra dizer. Prometo não tomar todo o seu tempo, eu só preciso entender. Deus, há muito tempo que eu quero expressar tudo aquilo que está no meu coração. Agora estou aqui e vou contar, precisa da tua atenção. Deus, antigamente eu ouvia tua voz, dobrava os meus joelhos
adorava mais, sentia a tua presença me derramava. Era uma paz, ó Deus. Antigamente eu fazia obra por amor e não me preocupava em ser um grande cantor, pois o meu objetivo era sempre ganhar almas pro Senhor. Oh Deus, eu sinto tanta falta daquela época, só que o tempo passou e foi depressa, e só agora eu estou aqui em busca do primeiro amor. Oh Deus, o homem não consegue me compreender. Agora que o Senhor me ouviu, me diz o que fazer. Tu és o único que pode me entender. Filho, o tempo todo eu estive com você. Mesmo quando você pensou em desistir, eu estava ali, dizendo você vai vencer. E me busca um pouco mais, e todos saberão que eu sou teu Deus. Pai pra filho. Ageu Soares, satisfação em recebê-lo. Amém. Que plateia linda, viu, gente? Meu Deus, hein? Bonita mesmo, né? Que plateia linda. E você também cantando maravilhosamente bem. Que Amém. Música bonita, letra bonita, Glória né? a Deus, amém. É só nós sabemos o que, Verdade. né, lá no fundo o que você cantou. Amém. Que pode nos tirar tudo, Verdade. mas não o nosso desejo de servir a Deus, né? Glória a Deus. De ganhar almas, de buscar, né, cada vez estar mais perto de Deus. Essa presença de Deus não tem nada que substitua, não é verdade, Ageu? Amém. Verdade. Cara, Você começou cantando com seu irmão, seus irmãos. Com os meus irmãos. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou de muitos irmãos, gente. São 12. Meu pai, ele não foi Abraão, tá bom, gente? Eu acho que ele foi parente ali. Mas é muitos irmãos, são 12 irmãos ao total. E todos cantam. Todos cantam. E aí Bastante. você teve um momento difícil na tua vida. Sim, sim. Partiu Perdi sua mãe. Minha mãe faleceu com 43 anos, cara. 43 anos de idade. Aí em seguida perdi meu pai também. Faleceu com 55 anos de idade. Foi muito difícil, que eles eram a base, era o espelho da gente, né? Minha mãe deixava às vezes, de comprar mistura, comprar as coisas para dentro de casa, para levar a gente para as igrejas, né? E isso era muito gratificante. Minha mãe era o espelho. E como perdi meus pais, foi Vocês muito nasceram difícil. e cresceram na igreja. Na igreja. Aí na quando igreja. seus pais partiram, aí isso, na tua opinião, te deu mais força? No Cara, me sentido deu- de
Agora preciso encarar a vida como ela é. Me deu mais força. E engraçado que todas as canções do meu CD, Deus me deu uns momentos de dificuldade, sabe? Um momento que eu estava passando por muita dificuldade, Deus, ele falou assim, não, calma que eu tô com você. Fica tranquilo que eu tô pertinho de você. E graças a Deus, cara, se não fosse o Senhor na minha vida, talvez eu nem estaria aqui hoje. Amém. Nem estaria aqui hoje. Não tem nada mais gostoso do que sentir essa presença de Deus. Exatamente. Muito obrigado pela tua presença. Nossa, prazer mesmo. Mais e mais sucesso pra você. Muito obrigado. E acima de tudo, que você continue sendo ganhador de almas. Amém. Deus abençoe. Deus te abençoe ricamente. Obrigado. Sucesso. Deus Obrigado. abençoe, gente. Obrigado. Muito gostoso, né? Conhecer as histórias e ver gente que tem coisa boa para contar, experiências de vida, especialmente experiências com Deus. Mas olha, esse quadro é um grande sucesso. Ontem ele esteve no palco e realmente uma entrevista com muitos detalhes, uma entrevista com muitas histórias que continua agora no quadro No Alvo. No programa de ontem nós tivemos o quadro No Alvo e hoje o convidado, que é uma pessoa extremamente transparente, polêmica, continua no nosso palco. Temos a honra, o privilégio de receber ele, que é um dos deputados federais mais bem votados no Brasil, pastor, autor de livros e uma pessoa com muita história para contar. Continuamos o nosso programa hoje com o deputado Marco Feliciano. Minha mãe hoje tem 63 anos e eu tenho um irmão de 72 anos de idade, né? Então, era uma época difícil, meu pai não podia assumir a paternidade naquela época por causa de da sociedade extremamente conservadora, ele era muito conhecido na cidade. Então, eu costumo brincar quando eu falo sobre a minha certidão de nascimento, o meu RG, nome de mãe, Lúcia Maria Feliciano, nome de pai, Tracinho. O professor quer ensinar para o meu filho que hoje, no tempo moderno, homem não nasce homem, mulher não nasce mulher, é uma construção social. Como é que você coloca isso na cabeça de uma criança de 6 anos? Então, nós vivemos um tempo estranho, um tempo nublado na questão da família. Mas a minha transição foi muito interessante. Eu costumo dizer que se eu não fosse pastor evangélico, eu seria um padre, mas ia ser um padre do barulho, né? Ia ser um padre daqueles de levantar a poeira. A igreja está lá até hoje, tem a torre da igreja, só que não tem sino. Eu cheguei até a igreja atraído com 6 anos de idade. Eu pulei todo mundo na minha casa, que a gente dormia, uns numa cama, outros no chão. Eu acordei, coloquei uma roupinha e fui seguindo o sino. Só que o sino não batia, o sino chamava o meu nome. Não era Dindom, era Marco. Marco, e eu fui para a igreja. Então, o que as pessoas precisam saber é que nós evangélicos não somos toscos, não somos idiotas e tão despreparados como pensam. Mas é o que eu estou dizendo, a igreja é a igreja. A política é a política. Porque existe uma máxima na política, Reinaldo, que diz assim, se você não consegue debater com ele intelectualmente, destrua a imagem dele, rotule ele, me chame de homofóbico, me chame de tanto nome que eu já perdi até os significados. Então todo mundo olha para mim com preconceito. Interessante, as pessoas que lutam contra o preconceito, criam preconceito contra mim. Todo mundo fala, o senhor é contra, o senhor é contra, o senhor é contra. Alguém, Reinaldo, faça a minha pergunta, pastor. Por que o senhor votou contra o casamento gay? Por que o senhor votou contra o casamento gay? Boa pergunta. Nunca teve votação para casamento gay. Deixo aqui em alto e bom som. Homoafetividade não é doença, é um fenômeno comportamental. Temos aí a lei da palmada, temos uma série de leis estranhas. Hoje em dia o professor, quando vai para a escola, ao invés de ensinar as matérias normais, as matérias básicas, ele quer interferir naquilo que eu e a minha família construímos dentro de casa. O professor quer ensinar o meu filho com qual idade ele pode transar ou não transar. Direito adquirido, você não mexe nele, entendeu? Eu posso ser contra alguma coisa e luto para que a lei não seja votada. Uma vez que a lei foi votada, cumpre a mim como cidadão obedecer a lei, ponto final. O senhor é homofóbico? Se você me explicar o que é homofóbico, porque você não consegue definir o que é homofóbico. Então vamos um pouquinho mais longe, já que o senhor gosta de polêmicas, né? Porque... Não, eu não gosto de polêmica, eu só estou esclarecendo. Não, mas o senhor é bom nas polêmicas. Na minha época, mãe educava. Inclusive, nosso governo tem um slogan que é mentiroso.
O governo, quando vai falar sobre escola, diz educação. A escola não educa. A escola ensina. Ou pelo menos deveria ensinar. Quem educa é pai e mãe. E aí eu gostaria de ouvir a sua opinião até sobre a questão do papel da mulher. Tiago, muito pertinente sua pergunta. Inclusive, eu aproveito aqui para elucidar que tudo que foi falado na imprensa de Marco Feliciano a respeito de mulher é fake news. Inclusive, eu processei as pessoas que fizeram isso, né? Um homem como eu não posso falar nada contra mulheres. Eu fui criado numa casa de mulheres. A minha mãe, as minhas tias, eu não tive meu pai, meu avô fez a figura de pai. Hoje, no tempo moderno, eu moro numa casa com 5 mulheres. Esposa, 3 filhas e a minha sogra. Então, para mim, a figura feminina ela tem um papel importantíssimo na sociedade e mulher tem direitos iguais aos homens. O senhor falou um outro tema também super importante, é bom o tema que o senhor falou aqui, só vou voltar um pouco atrás, quando o senhor nos explicou como é que se vota uma lei, o que faz um presidente, essa coisa toda, o senhor disse, primeiro parte do interesse de alguém em discutir um determinado assunto. O que acontece no parlamento? Como a maioria dos parlamentares é conservador, porque o Brasil é conservador, podem falar o que for, o Brasil ainda é família, é conservador. Leis como essa não passam na Câmara. Aborto não passa, descriminalização das drogas não passa, ideologia de gênero não passa. Então o que faz o outro lado? Usando de astúcia e audácia, não vencendo lá, eles criam uma maneira de judicializar. Não, e de criticar, como o senhor disse, começa a criticar também, aqueles que têm uma forma de pensar diferente, então vamos bater, vamos criticar, porque aquele que não consegue viabilizar, é mais fácil criticar. Na judicialização, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal entra na minha esfera. O Supremo não pode criar leis, quem cria leis é o Legislativo, isso é a democracia. Mas o que o Supremo Tribunal tem feito, porque o parlamento está em descrédito? Eles pegam uma matéria, um tema e criam uma jurisprudência. O que é uma jurisprudência? Eles entendem lá, 2 homens podem casar, mas a Constituição diz que não. O que é maior, o pensamento de um juiz ou da Constituição Federal? Porque nós temos o casamento gay aprovado, mas sem lei. E aí a Constituição diz outra coisa. Se um item da Constituição não presta, os outros também não podem não prestar. O artigo 5º da Constituição, liberdades civis, direitos, a vida é um bem inalienável. Por que estão levando o aborto para o Supremo Tribunal Federal? Está na mão do juiz Barroso. Aborto até a 12ª semana, 3 meses. Um bebê de 3 meses na barriga da mulher, ele já está pronto, só tem que crescer. Está lá, e o juiz tem a tendência de aprovar um aborto. Ele não vai aprovar uma lei, ele vai criar uma jurisprudência. Aí o que faz o parlamento brasileiro? Bom, já aprovou lá, a gente não debate aqui. Então, existe uma inversão de valores. E aí os poucos fazem barulho em cima dessa inversão de valores, né? Eu costumo dizer que vivemos uma ditadura de minorias. É verdade. E aí entra um outro papel, Reinaldo, que é interessante falar aqui, que é o politicamente correto. Aí é onde o senhor falou, desculpa lhe cortar, mas é onde o senhor falou, as pessoas evitam discutir porque não, quero ser politicamente correto. Eu não vou entrar nesse debate. Não vou entrar nesse debate, aí desculpa, aqui minha opinião, esse absurdo, tá? Se o país vai me criticar, vai bater, bate. Mas é um absurdo dizer que um pai pode tomar decisão de aplicar hormônio numa criança porque acha que ela é isso, ela é aquilo. Deixa a criança ser feliz, deixa a criança viver, deixa a criança vencer, deixa a criança decidir o que ela vai ser lá na frente. Se ela quiser ser homossexual, ela vai ser amada, heterossexual vai ser amada do jeito que ela quiser, porque, enfim, ela vai encontrar as pessoas, os seus semelhantes, vai viver feliz. Agora, decidir, o pai decidir que a criança é isso ou aquilo e permitir que mude o rumo, isso sim é realmente um crime que o senhor falou. Eu apoio em gênero, número e grau. Não, na minha opinião, cada um se entende como quer, isso não vem ao caso. Só que assim, a questão é a seguinte, eles têm o direito de dizer, nasceu O, mas quer ser chamado de A, ok, cada um tem seu livre direito. Mas como é que a gente vai discutir isso? Esse cara tem direito? Porque aí se você o chama de A, ele diz, não, eu sou O, e aí entra... Como é que legalmente a gente vai discutir isso? É preciso coerência, coisa que não existe no grupo político que defende a minoria. Vou te dar um exemplo clássico aqui. Qual é a luta da esquerda sobre as mulheres? Mulheres e homens são iguais, sim ou não? Sim. Direitos iguais, sim ou não, auditório? Sim. Pois bem, então mulher e homem tem que ter direito igual, salário igual, tudo em ordem. Até aqui a gente combina, ponto. Se mulher e homem é igual, por que criou a lei do feminicídio? Se você matar um homem,
você é punido assim. Se matar uma mulher, você é punido acima. Se todos são iguais perante as leis, por que que um homossexual tem mais direito do que um hétero? Criaram agora uma lei, se não me falha a memória, no Ceará ou no Piauí, uma faculdade que existem cotas. Cotas para negros, cotas para índios. Criou-se lá agora cotas para homossexuais. O que tem a ver a cota de uma universidade com o sexo da pessoa, ou com a orientação sexual dela? Então você começa a criar na sociedade super castas. Alguns seres humanos são melhores e maiores do que os outros. Porque fale de qualquer pessoa, Rinaldi. Fale da presidente da República, xingue o general, o brigadeiro do Exército, xingue todo mundo. Tranquilo. Fale um A de Pablo Vittar, por exemplo. Fale um A de qualquer pessoa no dia que tenha... seguinte... Acabou a sua vida. É. Acabou. Está aí essa semana uma policial aqui de São Paulo, queria até mandar um abraço para ela, Kátia, minha heroína, a mãe do ano, que... E a minha também. Aliás, eu peço uma salva de palmas do auditório para ela, viu? Aí, deputado, tivemos aqui, alguns dias atrás, policiais em cadeiras de roda, paraplégicos e deficientes, que no exercício das suas funções acabaram sendo baleados, e diz que são mais de 500 policiais por ano que ficam inválidos por conta de trocarem tiro, de sofrerem violência na sociedade, muitas vezes fora do seu serviço. Aí cadê o povo para defender o policial? Você sabe que eu sou conservador, o governo de São Paulo hoje é do PSB, parece, o PSB é um partido de esquerda, o governador Márcio França, ele é alinhado com a esquerda, mas ele fez um ato por essa policial, que ele fez mais pela segurança pública do Estado do que todos os outros que passaram. Assumiu a opinião dela, ele dele, foi lá e premiou ela, porque ela salvou famílias. Exatamente. Imagine se fosse a seguinte história, ela não reagisse, o bandido pegasse a bolsa dela com arma em punho, abrisse e visse que ela era uma policial. Seria executada. Porque bandido executa policial. Então era isso que a esquerda queria. Então nós estamos vivendo o politicamente correto tá chato viver no Brasil. Esses dias eu estava numa igreja, eu já encerro aqui, e eu sempre uso uma expressão que eu aprendi com a minha mãe, né, de sofrimento. Minha mãe dizia assim, tem gente que sofre mais do que sovaco de aleijado. Eu falei isso, levantou uma pessoa na igreja e disse, pastor, isso aí não é correto. Aí eu falei, perdoe, eu vou reformular. Nós sofremos mais do que axilas de portadores de necessidades especiais. É demais, né? É demais, eu falei realmente. política, tá chato ser brasileiro, tá horrível. Deputado, só aproveitando o tema, o senhor, né, como congressista, acredita que um dia o Congresso Nacional devolverá aos brasileiros o direito de se defender e de portar uma arma? Isso é possível ou é uma realidade distante? É possível, a realidade está chegando. Hoje há uma inclinação na vida política da esquerda para a direita. É um fenômeno mundial. Temos o Trump nos Estados Unidos da América, temos o Uruguai, temos a Argentina com o Macri, temos países da Europa. Então há uma mudança. Ninguém aguenta mais. O socialismo não deu certo em nenhum país do mundo. Eu desafio qualquer socialista, qualquer comunista, me mostrar um país onde o socialismo deu certo. Eu sou a favor do porte de armas para o cidadão de bem. Desde que seja, eu tenho alguns conflitos se andar na rua ou não. Eu ainda não fui convencido de que alguém portar uma arma na rua. Mas o pai de família ter uma arma dentro da sua casa, para ele defender a sua família, é direito dele. O senhor teria uma arma? E na minha casa, teria uma arma. É claro que existem critérios. Quero ter uma arma, mas quero aprender a atirar primeiro, passar por um exame psicológico, ver se eu tenho equilíbrio para ter essa arma. Não é assim, você aprova a lei e dá arma para todo mundo. Entendeu? É outra ignorância que muitas pessoas pensam. Deputado, o senhor acha que violência tem que ser combatida com violência, com educação? Violência gera violência. O que o senhor acha? Que violência tem que ser combatida com violência? A violência tem que ser extinta. Talvez, com a minha arma dentro de casa, eu aplaque a violência. Porque eu vou dizer ao vagabundo que na minha casa ele vai encontrar uma surpresa se pisar lá dentro. César Neto. Mas uma questão que me parece acima de tudo isso, universal e desde sempre, eu preciso que você comente. A literatura bíblica, já que falou-se tanto em, né? Sou homem, mas quero ser mulher e vice-versa. Quem condena é a literatura bíblica,
que é o manual do cristão. É lá que é condenado. Homem com homem, mulher com mulher. Então, como é que alguém se diz cristão e vai defender justamente o que o manual de instrução disse, ao contrário, condenando esta prática? A nossa sociedade abraçou uma ideia chamada relativismo. E alguns cristãos embarcaram nisso. O relativismo ele é muito interessante porque você tem um texto exato, mas você cria, como disse Horkheimer, né? A crítica pela crítica. Você pega o texto assim, não, mas e se não for assim? Então você distorce o Mas texto. ele é literal, Marco. Mas as pessoas conseguem distorcer. Eu conheço cristãos que distorcem, né? Talvez sirvam ao Deus deste mundo, né? Com certeza, então por isso nós entraríamos aqui numa área teológica imensa, mas a distorção, a sociedade ela distorce, porque o ser humano ele tem dentro de si uma lei moral, é natural, você não precisa ensinar para a pessoa, você não pode matar, há dentro dele um senso moral, o ser humano sabe o que é certo e sabe o que é errado, então a igreja não pode ser punida por causa dessas coisas, né? Sem dúvida, vamos para o próximo tema, o parlamentar. Não tinha planos de tornar-se um parlamentar. Na verdade, chegou a pregar contra a política. Mas, um dia, percebeu que era um formador de opinião. Aproximou-se da política pela fé e pela família. De pastor a deputado federal, pelo Partido Social Cristão, assumiu o primeiro mandato em 2010 com mais de 200 mil votos. Assumiu a Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Foi muito criticado, mas ganhou reconhecimento. Hoje, ainda é assediado por uma parte do público e repudiado por outra. Agora vou falar com o deputado. Deputado, como o senhor se define politicamente? Politicamente eu sou conservador nos costumes e liberal economicamente falando, né? Porque sem o capitalismo não há riqueza, sem riqueza não há emprego, sem emprego temos a pobreza gera violência e assim sucessivamente. Sou conservador nos costumes, família, educação. Para mim, a família é a base de tudo, ela é antes de tudo. A família é antes do Estado, a família é antes da sociedade. Antes da sociedade se agrupar já existia família. Os conselhos dos velhos pais, dos avós, têm que ser guardados dentro do coração. Deputado, na polarização política do país, começaram a surgir alguns movimentos e colocações em lugares errados. Por exemplo, professores que usam a sala de aula para defender a esquerda. Professores que estão dando aulas de comunismo para as crianças, vestidos inclusive com camiseta vermelha. O que o senhor se sente vendo uma situação como essa, né, de um descontrole motivado por esta polarização e pela guerra do ódio entre direita e esquerda no Brasil? Eu faço parte de um grupo chamado Escola Sem Partido, sou membro da comissão especial, inclusive, nós debatemos muito esse assunto. O professor, ele não tem liberdade de expressão em uma sala de aula. E aqui começa toda a confusão. Não, o professor tem que ter liberdade de expressão. Não tem, porque ele é um agente público, ele é pago. Ele não é pago para falar o que ele pensa. Ele é pago pelo Estado para ensinar o meu filho a ler, escrever, geografia, história, física, matemática, psicologia, filosofia. Se o professor quer falar de política na classe, pode falar, desde que seja uma matéria. E ele, como vai ensinar, ele tem que apresentar todos os ângulos. Estive presente em algumas comissões a debater o assunto. Em Guarulhos, inclusive, quem quiser ver o que aconteceu em Guarulhos nas últimas semanas, nós estávamos ali com um ônibus em defesa do Escola Sem Partido e o nosso ônibus foi apedrejado por militantes de esquerda. Apanhamos de doutrinadores que estavam ali defendendo o seu direito de doutrinar os alunos dentro da sala de aula, pessoas completamente agressivas. Então, parabéns pelo projeto Escola Sem Partido, que tem que avançar muito. Agora, o movimento que você pertence, o MBL, tem feito um papel extraordinário nessa defesa do conservadorismo e levantando uma bandeira que outrora nós não tínhamos. E detalhe, o MBL é feito por jovens, então eu ainda acredito no Brasil. Há esperança para o nosso país.
nós temos aí, o senhor se definiu como liberal na economia e conservador na dita agenda dos costumes. E há um pré-candidato à presidência, que é o Flávio Rocha, que se define também liberal na economia e conservador nos costumes. O senhor acha que ele tem tido um pouco de dificuldade de conseguir o apoio dos evangélicos, sendo ele também um evangélico? Por que a comunidade evangélica indo mais para um lado bolsonarista, digamos assim? Como é que o senhor vê isso? É contraditório? Eu não posso falar por todos os evangélicos, né? Porque nós temos, sabe que a árvore evangélica ela é muito imensa. E eu até comentava, de novo aqui cito o Tiago, nós conversamos ali no camarim, eu falava sobre a dificuldade do movimento evangélico em se estabelecer politicamente. O IBGE diz que dentro de 15 anos o Brasil será majoritariamente evangélico na religião. Então nós temos hoje 30% de evangélicos no país. Temos 200 milhões de habitantes, 60 milhões de evangélicos. Desses, 30 milhões votam. Poderíamos ter um candidato nosso e possivelmente levar ele para as vias de fato de se tornar um presidente do Brasil. Por que isso não acontece? Porque nós não temos um líder, alguém que pense política, deixando as diferenças de lado, alguém que pense um Brasil conservador, como eu tenho dito, lá na frente. Porque o cristão não é um crente que vai governar o país, é um homem com princípios. O princípio cristão é um princípio de crescimento, é um princípio de amor ao próximo, é um princípio de repartir. Então, não haveria dificuldade nenhuma. O problema nosso é que nós não temos um líder, Guido, entende? Em 2013, naquela confusão da Comissão de Direitos Humanos, eu acho que fui a primeira vez que aconteceu isso no mundo, não foi só no Brasil. O movimento cristão esqueceu as placas e juntaram em torno de um nome, Marco Feliciano. Como é que a gente fala com os evangélicos? Porque se eu chamo da Universal, da Assembleia fica bravo. Se eu chamo da Assembleia, da Batista fica bravo. Como é que faz? Eis aí a questão. Como unir o movimento evangélico? Se alguém souber, me diga. O senhor apoiaria o Flávio Rocha, que se diz membro da Sara Nossa Terra? Veja só, existe uma série de questões. Eu estou estudando ainda todos, inclusive meu partido tem candidato. Ainda essa semana saiu uma matéria dizendo que ia ser expulso porque estava apoiando o Bolsonaro. Eu estou isento nesse momento, porque eu quero ouvir os candidatos. Eu quero ouvir a todos, sou extremamente amigo de Jair Bolsonaro, todo mundo sabe disso, lutamos para construir a imagem dele, fui para um outro partido até porque ele não governa sozinho, ele vai ter que ter gente em outros partidos, caso ele chegue lá, e estamos estudando ainda, o futuro a Deus pertence. Andressa Besseller. Deputado, aproveitando que vocês estavam falando sobre o crescimento dos evangélicos, tem uma pergunta sobre por que os principais líderes evangélicos, como Edir Macedo, José Wellington Bezerra da Costa, Silas Malafaia, Samuel Ferreira, eles não discutem, eles não conversam para desenvolver um projeto pró-Brasil? Eu já fiz esse questionamento a eles, não ao pastor Silas, mas ao pastor Zé Wellington, já perguntei, ao pastor Samuel Ferreira, que é um grande amigo também. Aliás, eu tenho falado com quase todos os líderes, e eu, sinceramente, não consigo entender o que é que impede isso acontecer. Porque para pensar o país no futuro, você tem que ter uma estratégia. E parece que, a princípio, as igrejas não têm essa estratégia. Eles elegem cada um o seu deputado e está muito bem. E não é isso. É preciso estratégia. Quem sabe, fica aqui um recado para eles. Quem sabe eles possam reunir-se e pensar, esquecer as diferenças. E pensar em Provérbios 29:2. Quando o justo governa, o povo se alegra. Vamos para o próximo tema. Vida polêmica. Quem é o homem Marco Feliciano? Polêmico e religioso, homem que chama para si. Levanta a bandeira a favor da moral e dos bons costumes e segue à risca a fé cristã. Afirma que muito do que diz é distorcido pela mídia, mas que nunca agrediu ou mesmo levantou a voz para alguém. Que muitas coisas que disse há mais de 20 anos, quando era mais novo e inexperiente, ainda hoje são usadas contra ele. Marco Feliciano, eu gostaria que você comentasse essas duas frases suas. Vamos ver. Família é o porto seguro do ser humano. A Bíblia começa com Adão e Eva, por isso a família é tudo. A frase diz tudo que eu Fala penso. por si. Fala por si. A família é o porto seguro porque é o único lugar para onde a gente volta. Família
é o único grupo da sociedade que fica do lado da gente quando a gente cai, quando a gente adoece. Quando você tem tudo, todo mundo quer ser seu amigo, mas quando você está em desgraça, só a família fica do seu lado. Jesus deu esse exemplo. Na cruz, antes da cruz, ele tinha milhares de seguidores. Numa vez ele multiplicou pão e peixe, 5.000 pessoas comeram, fora mulheres e crianças. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Na cruz, quando ele olhou para baixo, só estava a mãe dele e o amigo João, a quem ele chamou de irmão. Então, família é tudo. Se você não protege a família, você não tem futuro. Sem dúvida nenhuma. Próxima frase. Nunca promovi o ódio. Tenho direito a expor minha opinião. Eu nunca afrontei uma pessoa para xingar. Houve alguns casos que eu fui, talvez me faltou equilíbrio porque eu fui afrontado e já me arrependi, inclusive já me acertei com algumas pessoas. Mas o meu direito de pensar não pode ser tolhido. Não tem uma frase de um grande pensador que diz: penso, logo existo? Logo existo. Se eu não posso pensar, eu não posso existir. Eu não posso ser punido por uma coisa que eu não gosto. É meu direito de expressar. E aqui está o porquê do ser polêmico. O que é o polêmico? É aquele que divide opiniões, ou seria aquele que fala aquilo que todo mundo gostaria de fazer, mas ninguém tem coragem por causa da porcaria do politicamente correto. Eu não posso ser punido por dizer verdades. Não posso ser punido. Eu concordo em gênero, número e grau. De novo, eu acho que nós temos que expor as nossas opiniões. Mas aí, quando você expõe a opinião, não concorda com tudo, vira vitrine. Às vezes essa vitrine fica fácil, as pessoas tacam pedra e tal, mas pelo menos está ali a opinião. Agora, o que não podemos é querer que as pessoas, não podemos permitir que as pessoas nos obriguem a engolir coisas que a gente não aceita. Aceita, aceita, não aceita, não aceita. Vamos discutir, eu acho que aí sim que está o erro, né? Querer achar que temos que engolir tudo goela abaixo. Mas vamos ver mais um VT, agora um VT com algumas polêmicas que envolveram o seu nome. Vamos ver. É a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre para Deus, Deus não vai dar, vai falar que Deus é ruim. A gente tá aqui para dizer fora Feliciano, que ele não nos representa. A gente não pode ver que uma comissão histórica como essa, que lutou anos pelas minorias, por uma vida justa, por um país justo, digno, termine dessa maneira. Eu não quero que as minhas filhas saiam na rua e vejam dois homens barbados com a perna rapada beijando a boca um do outro. Você passa ódio para as pessoas agredirem homossexuais na rua. Como você tá falando. É assim que Deus faz. Quando você faz para os outros, Deus pesa a mão sobre a família da gente. Você, como foi uma moça criada em igreja, sua mãe foi da igreja, sua tia foi da igreja, você devia respeitar um pouquinho mais. Minha mãe é da igreja, minha tia Saeg, você fala, faz favor. Eu acredito que... Ela está passando isso daí por muito particular dela, então não pode ser por aí, bonitinha. Deputado, eu quero só falar do governo agora, quero mudar um pouquinho. Eu vou continuar orando. Governo é coisa boa. Deputado, eu quero isso, saber o seguinte. Ora por mim. Vou continuar ora orando. por mim. Vamos parar, gente. Hello. Vamos falar um pouco lá Deus te fazer feliz, de verdade. Não, tome. Você vai embora por quê? Tome, volta. Ah, claro, você não deixa ninguém falar, só você quer falar? Não, Tomi, volta aqui. Deixa. Já ele volta. Vai voltar. Bora, vai. Calma, deputado. Eu tenho direito a um minuto de Calma, orientação. deputado. O deputado Marco Feliciano está botando uma foto atrás de Vossa Excelência. Eu pedi para ele retirar a foto. Isso é feito todos os dias e o senhor nunca diz nada, senhor presidente. Por que nesse momento o senhor não me digo para o senhor, Seja imparcial, senhor presidente. Seja imparcial, senhor presidente. Tá bom, deputado. Seja imparcial. Eles fazem isso todo dia. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu quero dizer aqui para quem me acusou. Deputado, eu peço a Vossa Excelência que retire. Estou pedindo a Vossa Excelência que retire. Senhor presidente. Virou o presidente levantando aquele material ali mesmo. Mas vocês levantam também, todo mundo está dando motivo. Tem uma criatura muito querida. Ele é. Desde a primeira vez que nós viemos aqui para o primeiro debate, ele até falou comigo depois: Feliciano, eu vim para te trucidar. Né? Porque ele tinha a imagem que todo mundo tinha do pastor Marco Feliciano. A imagem desenhada pela mídia, escrita nos jornais. Ninguém até então havia me dado uma oportunidade de expressar, de falar o que eu pensava.
5 minutos de conversa com ele bastou para ele ver que eu não era o crápula que desenharam, e até porque ele sendo ativista gay, sendo um homossexual assumido, é um intelectual. Ele não é muito ativista, E né? o intelectual entende a minha linguagem. São várias as polêmicas, né? Inúmeras. Deputado, o senhor tem algum amigo gay? Alguns. E devo ter alguns que eu não sei que é gay, né? Porque não se declara. Deve ter muitos, né? No parlamento deve ter alguns, inclusive. Mais Tiago uma Arginati. polêmica, um assunto interessante que o senhor já abordou, tentou debater também no Congresso. O mais hediondo dos crimes, deputado, é o estupro. E países como Indonésia, Rússia, alguns estados dos Estados Unidos aplicam a castração química. É uma forma de evitar que o criminoso seja reincidente e pratique o crime mais uma vez. Qual é a sua opinião sobre a castração química e quais são as chances de que ela possa ser aplicada no Brasil? Eu fui o primeiro deputado a apresentar esse projeto. Só que como o governo era do PT e o presidente da Câmara era Marcos Maia, que era do PT, ele rejeitou o meu projeto de cara, dizendo que eles barravam no artigo 5º da Constituição que nenhum ser humano será exposto a uma tortura. Aí vai o pensamento de uma pessoa que não sabe nem ler o que está escrito. Castração química. Não é amarrar o camarada numa cama e cortar o órgão genital dele, né? A esquerda trabalha assim. Depois, aliás, é um medicamento utilizado até no tratamento de próstata, né? É controle hormonal. Né? Exato. Eu apresentei esse projeto, inclusive, para pessoas reincidentes com casos de pedofilia. Eu visitei cadeias pelo Brasil e falei com pelo menos 50 pedófilos. E eu perguntei a eles, depois de dialogar, o que você vai fazer quando sair daqui? Todos. Parece que conversaram entre eles, isso em estados diferentes. Assim que eu sair daqui, eu vou procurar uma criança para molestar. Por isso apresentei o projeto. O senhor ouviu isso da boca deles? Oi? O senhor ouviu isso da boca deles? Da boca deles, com testemunhas. E, pasmem, já existe na Câmara dos Deputados, deputados de esquerda, que apoiam hoje já dizer que o pedófilo não deve ser preso, porque não é crime. Ele tem que ser entendido. Tem uma audiência pública feita na Câmara dos Deputados, na Comissão de Direitos Humanos, presidida na época pelo deputado Jean Willis, a audiência, onde um psicólogo e um jornalista de Brasília, ambos ativistas LGBT, e disseram assim: os meninos e as meninas podem aprender muito com o pedófilo e vice-versa. Porque é a afetividade que pode ser transformada em sexo. E, sinceramente, eu não tenho estômago para ouvir isso. Mas o senhor acha que eles falam isso com seriedade ou é só para aparecer? Eles acreditam nisso. A gente acreditar isso. Eles acreditam nisso piamente. A mente de um esquerdista, como eu já disse em outras vezes, agora mais ameno para não ser processado de novo, tem que ser analisada pela NASA. A mente de um pissolista, um pessoal do PSOL, por exemplo, um deputado apresentar um projeto de lei para transformar a prostituição em trabalho com carteira assinada. Imagina sua filha: papai, eu já sei o que eu quero ser crescer, eu quero ser prostituta. Tem carteira assinada, tem direito a fundo de garantia e tudo mais. São projetos como esse que nascem do bolsão do PSOL, do PT, do PCdoB. São coisas estranhas, que a gente pensa que é brincadeira que eles fazem para chamar. Não, mas eles acreditam piamente nessas coisas, porque a cartilha deles é a cartilha de Lenin. Quem já leu o Decálogo de Lenin sabe disso. O senhor está sendo processado pelo Caetano Veloso? Caetano teve que entrar na fila, né? Eu já tive mais de 20 processos no Supremo Tribunal Federal por expressar o que eu penso, mas em todos eles eu fui absolvido por unanimidade. Primeiro, porque sou parlamentar, eu tenho imunidade de fala, né, e ninguém pode tirar isso, porque em uma democracia eu não falo por mim, eu falo pelos 400 mil pessoas que votaram em mim. Então o direito de fala é inviolável do deputado. Mas Jair Bolsonaro, por exemplo, foi processado, aceitaram ele como réu em um processo por ter falado aquilo da Maria do Rosário. Mas ele falou dentro da Câmara dos Deputados, porque ela havia chamado ele de estuprador, por exemplo. Então, pau que bate em Chico, lá em Brasília, não bate em Francisco, entendeu? Eu fui processado, como eu disse, o Caetano me processou, inclusive, né? Tá lá, devo responder, mas eu estou muito tranquilo. O senhor teria dito que ele teria estuprado a própria esposa porque esteve com ela quando ela tinha 13 anos. Não, eu não disse nada disso. É um Twitter, né? Um Twitter. No Twitter, foi o dia que o Senado Federal aprovou a lei que o estupro é um crime que não prescreve.
Ou seja, é um crime que foi praticado há 20 anos atrás, a mulher se sentiu ofendida, tem provas, levou à justiça, o homem tem que pagar, porque ele não prescreve. Quando aconteceu aquilo, Caetano tinha me afrontado algumas vezes, e eu conhecendo a história dele pelo jornal, porque ele deu entrevistas, ele disse que ele havia tirado a virgindade da Lavínia, né, com 13 anos. A menina tinha 13 anos de idade. E foi casar com ela depois aos 18. Separou, depois voltou. E ele alegou dizendo que no Twitter eu coloquei assim, a Procuradoria-Geral da República não deveria investigar o caso de Caetano, porque se o crime é imprescritível, e ele afirmou ter tirado a virgindade de uma menina de 13 anos, não seria isso um crime? Como ele é uma figura pública, que pode, formador de opinião, ele ficou bravo, disse que eu estava querendo difamar ele, né? Meus advogados já entraram com o processo, inclusive eu vou retornar o processo a ele, para ele provar onde foi que eu cometi um crime, porque é denúncia dele. Tem pessoas que, não, mas ele casou. Então vamos lá, você tirou a virgindade de uma menina. Alguém tem filho aqui? Tem filho, Reinaldo? Tem filho aqui? Eu tenho. Tem filha? Tenho filha de 18 anos. Imagine sua filha com 13 anos, vem um marmanjo e tira a virgindade dela. A lei diz Mas foi que é conivente, né? A lei diz que é crime. Ainda que haja consenso. É estupro de vulnerável. Por que a lei diz isso? Porque o hipotálamo, o crescimento intelectual vai até os 18. A pessoa ela não pode responder firmemente pelos seus atos. Pode ter sido induzida, seduzida, etc. Então, sua filha foi estuprada. Mas o cidadão fez sexo com ela. A lei diz que é estupro. Não sou eu que estou dizendo. É a lei que diz. Estupro de vulnerável. Aí o cidadão chega e você descobre. Ele fala, não, mas eu vou casar com a sua filha. Deixou de ser crime? Não deixa de ser crime. Um erro ou uma forma dessa não conserta o que aconteceu. Então, eu fiz um questionamento, ele que lutou tanto pela liberdade de expressão, me processou. E não fui o único, não. Processou a mim, processou o Flávio Morgenstern, que é um grande ativista da internet, processou o Alexandre Frota, processou o mundo. Mas eu estou muito tranquilo. Agora, o deputado, recentemente, o senhor concedeu algumas entrevistas à Rádio Jovem Pan. Inclusive, numa delas, o senhor pediu direito de resposta ao programa Morning Show, porque havia sido acusado de ter dito algumas coisas que talvez não fosse como o senhor tivesse colocado. E posteriormente também, aliás, acho que anteriormente, ouvindo uma entrevista do Gregório do Vivier no programa Pânico, o senhor telefonou, entrou ali ao vivo e depois pediu direito de resposta, foi entrevistado no programa. Neste programa, o senhor ali se colocou de alguma forma que repercutiu na internet de forma grosseira, onde o senhor disse uma frase sobre um esquerdista ter um cérebro do tamanho de uma ervilha e uma bala demorar para matá-lo por não encontrar o próprio cérebro. E depois acabou também se dirigindo a um dos humoristas como um judeu nazista. O senhor acredita que essas falas do senhor, num momento de debate, num momento, podem causar todas essas polêmicas? Coisas que talvez o senhor não diria se tivesse respirado fundo. A Bíblia diz que a maldade está nos olhos de quem vê. Né? Tudo é puro para quem é puro e tudo é impuro para quem é impuro. Não foi no programa Morning Show, foi no programa Pânico. Né? Todo mundo sabe que o programa Pânico é um programa de humor. Eles fazem piada com todo mundo. E aí quando você cita uma piada, eles ficam bravos. Então me explique como é que funciona isso, né? Eles contaram piada de tudo quanto é jeito. Aí o menino lá que era judeu, eu tenho extremo carinho pela comunidade judaica. Tenho extremo carinho. Hoje, inclusive, na Câmara dos Deputados, tivemos uma sessão solene, eu discursei pelo Estado de Israel. Recebi esse ano 2 títulos lá em Israel por ser um defensor do sionismo, um defensor daquela comunidade linda. Ele, como judeu religioso, me agrediu. E eu falei para ele, você está agindo como um nazista, porque o nazista oprime. E aí ele já levantou, não, você está me chamando de judeu nazista, você entende? Então, as pessoas brincam, mas não aceitam brincadeira. Do Vivier e Companhia Limitada, brincam com Jesus, chamam Maria de prostituta. Tem um vídeo onde do Vivier diz que Maria transou com o anjo Miguel. Ou seja, que Deus era corno. Isso eles podem falar. E você vai falar qualquer coisa contra eles, eles te processam. Tá difícil mesmo, como o senhor disse. Mas como parlamentar, o senhor rebate muito os discursos das esquerdas. Como parlamentar, qual foi a atitude que o senhor acredita durante os seus 2 mandatos que mais combateu a esquerda? Foi a minha presença na Comissão de Direitos Humanos. Ali é um divisor de águas na política do Brasil. Até 2013, ninguém falava em esquerda no Brasil. Ninguém falava em costumes no Brasil. Estava desenfreado.
eu vou para a Comissão de Direitos Humanos, suscito aquele debate intenso no Brasil e no mundo sobre o direito LGBT. Eu dei entrevistas em mais de 60 países do mundo. Eu fiquei 3 meses no Jornal Nacional e não arredei o pé, porque eu seria o troféu da esquerda, ia ser a primeira grande ganho, ideologicamente falando, da esquerda nas Américas. E como eu defendi, ali não era Marco Feliciano, era uma ideologia cristã. Eu bati o pé e mostrei para o pessoal que tinha medo do politicamente correto que é possível você vencer esse povo. Você não pode se acuar. O brasileiro acuou, nós temos medo de tudo, não tenha medo. Defenda o que você ama. Defenda, isso é democracia. Na democracia você pode não concordar comigo, mas você tem que defender o meu direito de dizer. Você quer brigar comigo? Não venha jogar ovo em mim, não venha me xingar, venha para o debate de ideias. Venha para o intelecto. Agora, eles não vêm para o intelecto, você sabe disso, o pessoal da MBL sofre demais também, porque eles não conseguem ir para... Todos os debates que eu fui, eu simplesmente, expressão da turma do Twitter, você engoliu eles. E não é que eu engoli eles, eu só respondi o que perguntaram, e eles não têm assunto para debater. Porque a mente deles é travada. A mente de um esquerdista é feita uma lavagem cerebral. Ele acredita naquilo e só tem aquilo na frente. Então ele não te dá o leque para a esquerda nem para a direita. Quando vem uma pessoa que estudou o assunto, você engabela eles. Engabelou eles, eles não conseguem, se desestruturam e parte para pancada. Deputado, na sua frente o senhor vê uma máscara. Quando a gente criou esse quadro, esse foi um pedido meu, porque eu acho que durante a vida nós acabamos vestindo algumas máscaras, seja para ser aceito na sociedade, seja, enfim, para se defender em algum momento. O senhor aqui demonstrou claramente uma pessoa super transparente, super clara, que defende suas opiniões, mas às vezes a máscara também, ela tem outro sentido. Às vezes foi colocada uma imagem no senhor que não representa aquilo que o senhor de fato é. Então, de forma simbólica, a máscara está na sua frente. Eu gostaria que o senhor, de forma simbólica, apenas colocasse ela e dissesse, tirasse como quem dissesse para o mundo: este sou eu, Marco Feliciano, é dessa maneira. Seja para o senhor fazer o uso dela da forma que o senhor pretender. Posso, antes de colocar, fazer um comentário? Por favor. Eu nunca comentei isso em debates, nem em TV, e olha que eu já tive em inúmeros lugares. Mas eu carrego uma mágoa no coração. Na época da Comissão de Direitos Humanos, uma grande apresentadora de TV, a Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel, ela postou no Facebook dela uma frase atribuída a mim, e ela tinha 10 milhões de seguidores na época. Uma frase que eu nunca disse. E ela, com toda a assessoria, com toda a riqueza, com todo o poder de mídia, podendo averiguar, né? Não averigou a fake news, naquela época nem existia esse nome. Ela recitou e colocou: esse homem não devia estar no Brasil. A frase era essa: toda criança negra nasce sem alma. Me marcando como um racista. Eu nunca havia dito isso. Nunca. Criaram uma página fake com frases do Feliciano. Se você digitar no Google, vocês vão encontrar um monte de coisa que eu nunca falei. Isso na pura maldade. Então, eu carrego essa mágoa comigo. Poderia ter processado, poderia ter ido às vias de fato, mas como eu disse, eu não sei bater. Né? Como homem de Deus, como homem de Deus, até antes do senhor fazer o uso da máscara, o senhor perdoa a Xuxa Meneghel? Eu já a perdoei há muito tempo, por isso não a processei. Mas eu esperava um pedido de retratação. Porque depois disso eu tive que expor minha família e coloquei a foto do meu pai, que é um negro de 2 metros de altura, do cabelo branco. Se você digitar na internet família do Feliciano, vocês vão ver o meu pai, né? O meu padrasto, que cuida da minha mãe, por quem eu sou apaixonado, sou Luiz. Eu tive que expor a minha família para pararem de bater em mim como racista. Mas ela, uma pessoa da envergadura dela, fazer uma coisa dessa, ela não sabe o que eu passei. Eu apanhei em aviões, eu apanhei em shopping center. Minhas crianças foram violadas. 2 filhas pequenas, uma de 7, 8 e 9 anos na época, na frente das igrejas, os ativistas tiravam a roupa, esfregavam os órgãos genitais na cara das minhas crianças. Minha filha mais velha teve que sair da Universidade Federal do Brasil e um pastor amigo adotou ela nos Estados Unidos porque ela estava traumatizada aqui. Minha esposa contraiu uma doença psicossomática, passou 2 anos dormindo sentada por causa da síndrome do pânico. Tudo isso por inverdades, tudo isso por mentiras. Tudo isso por pensamentos políticos, por não conseguirem debater comigo intelectualmente. E como eu não tinha voz para me defender,
Eu tive que apelar para os programas que tiveram a oportunidade, que me deram a oportunidade de falar, como o seu aqui hoje. Sempre que me chamam, eu digo, eu vou sem medo, eu respondo qualquer coisa, porque é uma forma de eu mostrar quem eu sou. É assim? É. Eu não sou essa máscara. Eu sou um homem, sou um pai, sou um marido, sou um líder religioso e sou um parlamentar que ama o meu país e acredito no Brasil melhor. Que maravilha! Rinaldi, cabe uma última perguntinha, só pra gente encerrar. Pois não. Queria, depois de toda essa conversa, queria inclusive parabenizar o deputado, porque muita gente tem essa imagem agressiva, grosseira do senhor, mas é um homem de extrema gentileza. Eu queria perguntar o que é que o senhor acha, como deputado, como quem sabe futuro senador, o que é que o senhor acredita que precisa ser mudado no Brasil? É hora de uma constituinte? É hora de um parlamentarismo? O que leva o Brasil para frente daqui para frente? A primeira coisa que o Brasil precisa agora é se reencontrar. O Brasil está dividido. Fizeram algo com o nosso país que é de uma violência sem tamanho. O brasileiro sempre foi amigo, Rinaldi. Sentavam as pessoas, brincavam. Ô negão, e aí? Alemão, branquelo, e aí? O brasileiro tinha felicidade. Hoje você senta numa roda com amigos, com a família, saiu qualquer assunto, já sai nas brigas, nas vias de fato, eu vou procurar meu direito. É todo mundo processando todo mundo. O Brasil está dividido. Dividiram a gente entre rico e pobre, negro e branco, gay e hétero, religioso e ateu, índio e roceiro. Então, o Brasil está dividido. É preciso agora, antes de mudarmos, talvez o parlamentarismo no futuro, mas o que é preciso agora é encontrarmos um líder que possa nos unir. O próximo ano vai ser um ano difícil para o Brasil. A esquerda não vai deixar governar o país se eles não voltarem para o poder. Se voltarem para o poder, o Brasil corre o risco de virar uma Venezuela. Se não voltarem, não vão deixar ninguém governar. Precisamos de um líder que converse com o parlamento, que crie talvez um governo de coalizão para encontrarmos um futuro para o Brasil. Senão, nós não teremos um Brasil para deixar para os nossos filhos. O nosso convidado é, sem dúvida, uma pessoa de opinião própria, é uma pessoa querida, respeitada e amada por muitos, e depois desse programa, creio eu, ainda por muitos outros que puderam conhecê-lo melhor, e também, em alguns momentos, polêmica, exatamente por defender as suas opiniões. Eu quero agradecer ao querido deputado Marco Feliciano por, de forma espontânea e sem nenhuma condição pré-estabelecida, responder toda e qualquer pergunta e vir aqui de frente, dar sua cara na televisão e falar, responder a toda e qualquer pergunta e falar o que pensa, despender do seu tempo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo respeito e muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Da mesma forma, eu agradeço ao querido jornalista, há mais de 30 anos, né? Discutindo aí e falando sobre política, o César Neto. Querido, muito obrigado, que Deus te abençoe ricamente. Também Andressa Besseler, muito obrigado pela presença. A Andressa, que é jornalista da Assembleia Legislativa. Ao Guibu Rodrigues, obrigado pelo carinho. Guibu também jornalista, radialista e membro do Movimento Brasil Livre, né? Tiago Gardinali, muito obrigado pela participação. Obrigado, Vitória. Tiago, que é jornalista, apresentador de televisão e diretor. A você que está em casa, meu muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Você pode concordar ou discordar das opiniões de Marco Feliciano, da minha e também dos convidados aqui presentes. Mas o que nenhum de nós podemos é negar que nós estamos numa democracia e negar que todos têm o direito da sua opinião e que Deus fez cada um de uma forma, cada um de uma maneira e que essa maneira precisa ser respeitada. Acima de tudo, eu digo aos convidados e ao pastor, agora me refiro assim, Marco Feliciano, que todos nós sabemos que Deus nos ama pelo que somos, conhece cada um conforme o vosso coração e o julgamento só quem pode fazer é Ele. E também a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade. E que possamos entender que a família é a primeira instituição criada por Deus e que sem ela nós não somos nada. Que Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo final de noite, um início de manhã e até o próximo programa, se Deus quiser e assim permitir. Tchau, gente, obrigado. Tchau, tchau, obrigado.